Sejam muito bem-vindos, maravilhosos que tenham touro no mapa astral. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, trazendo hoje a revelação de 4 coisas que acontecerão logo. São acontecimentos de curtíssimo e curto prazo, então eles tendem a se dar em um período mínimo de 3 dias e no máximo 30 dias a partir do momento que este vídeo for assistido. Trata-se de uma leitura atemporal, ela não tem prazo de validade. Então, pode ser entregue a vocês em qualquer momento, apenas atentem-se ao prazo de concretização das revelações, que é de até 30 dias. Guardem nos corações maravilhosos de vocês todos os conselhos, alertas e direcionamentos, porque com certeza esse vídeo não está chegando até vocês por acaso. A espiritualidade tem algum desígnio e quer que vocês saibam com antecedência. Como essas cartas são um pouco grandes, eu talvez não consiga mostrar todos os desenhos. Eu vou tentar movimentá-las durante a leitura para que vocês compreendam por que eu estou fazendo aquelas revelações. Olha só, no primeiro quadrante, a gente tem pessoas que estão passando por uma dificuldade financeira e que agora encontram uma estabilidade. Provavelmente aqui a gente tem a concessão de um crédito bancário, um empréstimo familiar, um empréstimo entre amigos sem a cobrança de juros. Pode ter a ver também com alguma operação de crédito, como antecipação de 13º salário, antecipação de FGTS. Enfim, tem alguma concessão financeira que leva ao equilíbrio, mas que tem a ver com uma ajuda, não necessariamente uma ajuda gratuita. Quando o banco concede um crédito, apesar de haver a cobrança de juros, pode sim ser considerado pela espiritualidade como auxílio no sentido figurado. Outra possibilidade aqui, a pessoa está desempregada há muito tempo, endividada, ou de repente o seguro-desemprego, as verbas rescisórias já estão acabando, essa pessoa vibra na frequência do ai meu Deus, o que vai ser de mim? E agora ela consegue o auxílio de alguém para encontrar um emprego, para desenvolver um negócio próprio. Às vezes passa por um processo seletivo onde o selecionador, o gerente da área gosta muito da pessoa, faz questão de contratá-la. A gente tem uma situação benéfica. E assim, quem me acompanha há muitos anos sabe que eu não enxergo riqueza de detalhes, então eu dou esses exemplos para facilitar a compreensão por parte daqueles que me assistem. A gente não pode se esquecer nunca, jamais, que eu trabalho com leituras coletivas, pessoas me assistem fora do Brasil, eu tenho público em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, países nórdicos, Oriente Médio, China, Japão, Coreia, enfim, não dá pra gente querer somente para nós uma revelação que muitas vezes é globalizada e foge até mesmo da esfera territorial do país onde a gente se encontra, tá? Mas, de toda forma, eu tenho aqui uma situação benéfica. Pode ser a efetivação de um contrato de trabalho, uma pessoa que passa na experiência, mas não é bem o cerne da revelação. Existem outras questões onde há de fato uma ajuda concedida, uma ajuda bancária, uma ajuda de familiares, de amigos, às vezes aqueles bolão que o pessoal das empresas fazem, vocês podem ser sorteado em algo desse segmento e de alguma forma isso traz equilíbrio financeiro para vocês. Mas é uma revelação benéfica, tá bom? Vamos lá, a revelação de número 2 é assim, também benéfica, eu vou colocar as cartas aqui para vocês enxergarem. Ela tem a ver com a aquisição de algo que vocês querem há muito tempo. Pode ser a aquisição de um imóvel próprio, ou até mesmo uma obra que se conclui, vocês podem se mudar para uma casa própria, para um apartamento, que até nem é financiado. Pode ser a aquisição de um veículo, um carro, uma moto, o ingresso em uma faculdade paga. De repente, vocês iniciam um curso que vocês vão pagar, mas que vai trazer benefícios financeiros adiante. Pode ser uma viagem.
Às vezes vocês começam a pagar agora e só vão viajar no meio do ano que vem, no final do ano seguinte, por exemplo, mas ainda assim vocês estão ali próximos da realização de um sonho, tá? Deixa eu ver o que mais que pode ser além das aquisições. Pode ser um novo emprego, a pactuação de um contrato de trabalho, de locação. Deixa eu ver o que mais. Convocação para serviço público, aposentadorias. Porque assim, mesmo que ao pedir uma aposentadoria, um pensionamento, vocês não assinem, a mera pactuação virtual pelo site Meu INSS já se caracteriza por essa carta da documentação aqui. Então, a gente tem essas possibilidades felizes, uma promoção, tudo que pode ser pactuado através de um processo, de uma documentação e que favorece meios financeiros, pode se dar através dessa revelação. Eu vejo pessoas sendo aprovadas em processos seletivos, em provas, concursos. De repente tem alguém conseguindo ingresso em um mestrado, em um doutorado, conseguindo uma bolsa de estudos também. E uma outra possibilidade é vocês conhecerem uma pessoa livre, desimpedida, solteira, solteiro como vocês, e constituírem uma relação futuramente com essas pessoas. Não sei se já nos próximos 3 a 30 dias, mas aqui fala sobre uma relação nova, alguém pedindo vocês em namoro, vocês querendo namorar com alguém, havendo uma conexão afetiva muito bacana e essa relação culmina em um compromisso que pode, inclusive, se tornar casamento ou união estável, tá? Então é assim, estão favorecidos os solteiros, separados e viúvos que estão em solitude, mas também favorecem pessoas que estão em um relacionamento muito recente, em um namoro com menos de 2, 3 meses, de repente estão ficando, saíram para os primeiros encontros. Quem já tem alguma coisa engatilhada, quem não tem literalmente ninguém, tem os caminhos abertos, porque vocês vão conhecer ou serão pedidos em namoro, ou pedirão essa pessoa em compromisso e vai dar tudo certo, graças a Deus. Então aqui a gente tem revelações positivas, tanto no aspecto financeiro, nos negócios, nos estudos, nos processos judiciais, mas também a possibilidade de se constituir um novo amor e um novo relacionamento. Porque às vezes a gente se apaixona, mas a relação não dá certo. E aqui é o contrário. Vocês conhecem alguém, vocês começam um relacionamento com chances de trazer matrimônio e inclusive filhos biológicos ou adotivos, caso vocês queiram. Olha, na revelação de número 3, eu tenho uma situação benéfica, mas talvez inicialmente não pareça dessa forma para vocês. Diz que vocês querem uma mudança, provavelmente no ambiente de trabalho, não sei se no ambiente doméstico, eu só sei que essa mudança não depende só de vocês. Não é uma coisa que basta querer ir atrás e pronto. Tem uma outra pessoa envolvida de quem vocês dependem, inclusive com grandes chances de ser uma mulher. E vocês estão esperando por essa mudança. Só que essa mudança não vai acontecer, provavelmente ela vai ser abortada, porque essa pessoa, essa mulher, ou até mesmo um homem em 20% de chances, tem outros objetivos para vocês. Então é como se ele ou ela dissesse assim: você não vai pelo caminho A, porque eu acho melhor você ir pelo caminho D, eu sou seu chefe, seu patrão, seu gestor, e essa decisão compete a mim e não a vocês. Só que esse novo horizonte que a pessoa propõe, ou que a pessoa talvez obrigue, não é ruim. Ele pode, inclusive, ser melhor do que aquilo que vocês tinham em mente inicialmente. Só que nem todos vocês vão ver dessa forma. Então, pode ser que ali, nos primeiros momentos, haja uma raiva, vocês excomunguem essa pessoa. Nossa, que FDP, sabia que eu estava querendo ser transferido para o hospital Y e agora vai me mandar para o posto de saúde W. Meus amores, não tenham preconceitos acerca de novidades. Às vezes a gente acha que algo vai ser ruim e é bom, às vezes a gente acha que algo vai ser maravilhoso e é catastrófico. Então eu vejo essa pessoa empoderada mudando
o fluxo, o curso da vida de vocês, abortando uma mudança que vocês querem que aconteça, que vocês estão esperando, porque tem um outro projeto, um outro objetivo tão bom quanto, ou talvez até melhor. E isso pode não transparecer diante dos olhos de vocês. Vai ser necessário um período mínimo de 5 meses para que vocês percebam que essa pessoa agiu certo. E talvez no começo vocês metam o malho nas costas da figura carimbada, achando que foram atraiçoados, que ela não foi honesta, que ela não foi legal. E na verdade não é bem isso. Talvez essa pessoa só tenha um pouquinho mais de visão do que vocês. Tem uma outra situação aqui, mas é de negócios e trabalho. O touro está muito forte com relações laborais e financeiras. Vocês estão substituindo uma pessoa no trabalho que ou saiu de férias, ou saiu de licença maternidade, ou for fazer um intercâmbio. E aí vocês estão lá no lugar dessa pessoa. Só que existe uma chance grande dessa pessoa não voltar ou ser cortada quando o retorno se der. Ainda que de uma licença maternidade, de uma licença saúde. Eu não sei quais os motivos que levam a esse corte. Pode ser que a pessoa não queira mais trabalhar. A pessoa quer um tempo para a maternidade ou não está bem de saúde para assumir aquele desafio. Essa pessoa sai ou é saída, abrindo espaço para que vocês assumam definitivamente o lugar ou peguem as atividades dela. E isso também vai ser bom para o crescimento profissional de vocês, mesmo que no começo não pareça. Então tem uma situação de corte envolvendo uma outra pessoa, pode ser uma mulher, pode ser um homem também, naquele percentual de 80% para o gênero da figura, 20% para o gênero oposto. E essa saída, esse desligamento favorece vocês, mesmo que obviamente vocês não tenham a menor gestão, responsabilidade por essa mulher ser cortada, né? Essa pessoa, melhor dizendo. Porque vocês podem ter um remorso. Ai, mas eu peguei o cargo de alguém que tem 4 filhos e ficou desempregada. A empresa, mais dia menos dia, faria algo contra a pessoa, ou, como eu expliquei, a própria pessoa pode ter um outro objetivo. Então, vocês têm que assumir e aproveitar a oportunidade para prosperar, crescer, talvez até financeiramente, sem remorsos desnecessários. Tem coisas que a gente até pode ter remorso. Quando a gente faz uma maldade, é ótimo que se tenha remorso, significa que a gente está evoluindo. Mas aqui não tem nem motivo, porque ainda que ela seja desligada, vai partir da chefia, da alta hierarquia e não de vocês. É diferente quando a pessoa puxa o tapete de alguém para pegar o lugar. Aí ela acaba sim sofrendo uma penalização por consequência energética, mas não é o que vai acontecer aqui, tá bom? Olha só, deixa eu puxar essas cartinhas para cá, para os meus amigos que gostam de ver as cartas, verem bem nítidas figurinhas. Eu tenho algumas situações aqui, tá? Eu tenho algumas pessoas que podem estar passando por um transtorno mental, psicológico ou uma condição especial. O que é isso? Quando eu me refiro a transtorno mental, eu falo de depressão, ansiedade, burnout, bipolaridade, esquizofrenia, síndrome do pânico. São questões psiquiátricas que muitas vezes carecem do uso de psicotrópico. Quando eu falo de questões psicológicas, eu me refiro a traumas, que não necessariamente se resolvem com psicotrópicos, mas sim com terapias. A pessoa foi violentada por alguém, a pessoa sofreu abuso doméstico, a mãe era tóxica, o marido era opressor. Essa pessoa não necessariamente tem uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, mas ela tem um trauma psicológico, tá? E a outra condição que eu vejo aqui, por exemplo, são pessoas que podem descobrir autismo depois de adultas, ou descobrir também alguma outra condição, como hiperatividade. Se eu não me engano, o nome científico é TDAH. Estou correta? Se eu não estiver, deixe nos comentários. São condições não necessariamente psiquiátricas ou psicológicas e que às vezes a pessoa demora para perceber. Pode ser uma deficiência de aprendizagem também. A pessoa descobre que é disléxica, por exemplo, depois de uma idade, tá?
Então eu vejo a descoberta de um problema de saúde ou de uma condição, porque é diferente. Quando a gente fala de uma depressão, a gente tem um problema de saúde. Quando a gente fala de uma pessoa autista, não é um problema de saúde, é uma condição especial. E um transtorno psicológico também não é necessariamente um problema de saúde, ele pode causar, tá? Tô explicando para vocês entenderem, para depois ninguém me malhar nos comentários. Então essas pessoas vão descobrir uma condição especial, um transtorno psiquiátrico, um problema psicológico depois de uma idade e vão iniciar uma terapia conjunta com outras pessoas ou multidisciplinar. E isso vai ser bom para essas pessoas no aspecto da evolução. Principalmente pessoas que estão em condições agravadas psiquiátricas, por exemplo, pessoas que são esquizofrênicas e que podem, por exemplo, encontrar guarida na arte, na terapia ocupacional, tá? Então eu vejo vocês participando de equipes multidisciplinares. Podem não ser vocês, mas parentes próximos, entes queridos. Não se assustem se alguém da família precisar, por exemplo, passar por uma internação. A pessoa, de repente, tentou se machucar por conta de uma depressão muito profunda e foi designado a internação em uma clínica, em um hospital, porque essa pessoa vai voltar melhor. Lá ela terá uma série de pessoas ajudando no progresso, no desenvolvimento. De repente, aqui a gente tem uma criança, ou um adolescente, ou um adulto que se descobriu autista. Mas essa pessoa começa a buscar terapias fonoaudiológicas, enfim, inúmeras terapias que podem ser concedidas para que ela tenha uma vida mais tranquila com relação àquela condição, para que ela evolua, de repente, dentro de uma limitação. Então, a gente tem 3 questões distintas, o psiquiátrico, o psicológico e uma condição especial, que vão ser melhoradas através de uma terapia conjunta, de um grupo de pessoas. Outras possibilidades, alcoólatras e viciados, principalmente em narcóticos, entrando em algum grupo de apoio que vai ajudá-los a abrir mão do vício. A possibilidade de recuperação é muito grande, seja o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, de repente, até mesmo alguma instituição religiosa. Ah, mas você está falando que a religião ajuda? Não é bem isso. Existem religiões que se desmembram um pouquinho dos dogmas religiosos e que se dispõem a ajudar pessoas. E, de repente, nesse processo, você tem psicólogos, você tem outros profissionais que auxiliem a pessoa a se equilibrar de uma situação de vício. E também, por que não ser acolhido em uma religião? O país é laico, né? Se a pessoa se sente bem numa igreja, numa casa de santo, onde quer que seja, se isso ajuda ela a enfrentar um problema de saúde, uma condição específica, um trauma, que assim seja, que essa pessoa possa ter uma vida próspera, tá? Então, talvez sejam vocês, mas podem ser também pessoas com as quais vocês convivem, tendo esse benefício de participar de um grupo que melhora uma condição. Renata, você tá vendo alguma outra questão física, como, por exemplo, um câncer, uma doença autoimune? Não, eu só vejo transtornos mentais, traumas psicológicos e algumas condições especiais, como autismo, dislexia, o transtorno do déficit de atenção. Eu não vejo, por exemplo, pessoas que tiveram derrame ou paralisia cerebral ou que fazem um tratamento contra o câncer. São questões neurológicas, psicológicas, psiquiátricas que terão a bênção da reabilitação através desse tratamento multidisciplinar. Tem uma outra situação aqui também, gente. A leitura de Touro vai ficar um pouco maior do que os outros signos, porque eu acho que eu me empolguei, mas é importante que vocês entendam os pormenores do que eu estou vendo. Diz que uma pessoa que não necessariamente é especial, ou está doente, ou tem traumas, se sente muito insatisfeita em fazer parte de um grupo. Pode ser um grupo de trabalho, uma equipe específica, pode ser um grupo de estudo, um grupo religioso ou da própria família. Gente, não é porque a família
tem vínculos biológicos, às vezes até não, pode ser uma família adotiva, que obrigatoriamente todo mundo vive um comercial de margarina. Muitas famílias, Deus que me perdoe, são diabólicas, são mais nocivas do que tóxico. Enfim, essa pessoa não está confortável nesse ambiente, não está confortável neste grupo de pessoas, pode ser um condomínio, pode ser um prédio, a sala de aula onde a pessoa estuda. E agora, esses taurinos e taurinas vão buscar uma mudança que vai se dar gradativamente, de modo com que eles comecem a se afastar, ainda que aos pouquinhos, deste grupo de pessoas que não está lhe fazendo bem. Então, pode ser que alguém se sinta compelido a pedir uma transferência no trabalho, que se efetive adiante. Pode ser que alguém pense a respeito de trocar um curso por outro, trancar uma faculdade iniciando outra, mudar o grupo onde se faz as atividades escolares. Pode ser que haja uma vontade de trocar de advogado, de contador, de engenheiro. Muitas possibilidades. Pode ser que vocês comecem a se afastar de certos familiares. Pode ser que vocês se mudem de perto de alguém que não está sendo bacana para vocês. Principalmente quem mora em quintal coletivo, perto de mãe, pai, sogro, sogra. Infelizmente, eu mesma já vi situações onde casais se desestruturam e famílias acabam puxando a faca uns para os outros por conta de residirem próximos, principalmente nos mesmos quintais. Então aqui a gente tem uma situação positiva em amplos os aspectos. Eu me empolguei um pouco nas explicações, mas é porque vocês precisam entender. Até porque muitas vezes quando se tratam de crianças em condições especiais ou crianças que foram traumatizadas por uma situação catastrófica, pode ser que os pais, os tios, os avós se sintam culpados. Ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Por que eu não observei? E é importante que essas pessoas entendam que agora tem o apoio, tem o conforto, tem o desenvolvimento, tem o auxílio sendo concedido por conta dessa equipe multidisciplinar. Tá bom, meus amores? Beijinhos de luz, que os orixás protejam vocês e não me xinguem pela leitura ter sido um pouco prolongada. Lembrem-se, não é uma consulta particular, é uma leitura coletiva e ela precisa atingir o maior número de pessoas possíveis. De repente, esta previsão não bate com vocês, mas bate com alguém que está desesperado lá no Japão, porque aos 50 anos de idade descobriu um trauma, descobriu uma condição especial e não está sabendo lidar com isso, tá bom?